Olá, vamos agora à aula 2 sobre o conceito da economia e seu dilema fundamental. Na aula 1, nós falamos que o dilema fundamental era, de um lado, necessidades ilimitadas, de outro lado, fatores de produção escassos. Vamos ver que fatores são esses. Na matemática, a gente diz assim, na multiplicação, por exemplo, que existe os fatores e existe o produto. Por exemplo, 3 e o 2 multiplicados dá o produto 6. Então, o 3 e 2 são fatores da produção do produto 3. Então, na economia também nós temos uma série de fatores que interferem e processam a produção de bens e de serviços. O primeiro fator é recursos naturais, ou terra, ou reservas naturais, ou natureza. Esses 4 nomes querem dizer a mesma coisa. Eu coloquei assim, para que, caso você pesquise, você pode encontrar um autor que fala recursos naturais, ou terra, ou cada um com sua nomenclatura. Aqui você encontra todas as jazidas minerais, solo, subsolo, os lagos, os rios, os mares, fatores extraplanetários como o Sol, a pluviosidade, o clima, tudo isso está inserido aqui dentro, a flora, a fauna, né? Tudo está inserido dentro desse contexto dos fatores de produção chamado recursos naturais, sem os quais não há como produzir nada, né, na nossa vida, porque tudo vem da natureza. E por que eu coloquei esse fator em primeiro lugar? Eu não, e os autores? É porque a natureza vem primeiro em qualquer situação. A natureza está em primeiro lugar. Se você colocar na Bíblia, ela também vem primeiro, porque Deus criou a terra, etc, etc, depois criou o homem. Nas teorias da evolução das espécies também você coloca a natureza em primeiro lugar. Portanto, é o fator mais importante. Tudo vem da natureza e tudo vai para a natureza, né? O trabalho é o segundo fator de produção. Ele é o esforço físico e mental do ser humano na produção dos bens e serviços. Só o homem trabalha nesse sentido. O homem pode operar um robô, uma máquina, programá-la, mas quem executa a função trabalho é o ser humano. E trabalho não precisa ser só na lógica capitalista. Se você pegar lá na época dos primeiros homens da humanidade, eles trabalhavam quando eles caçavam, pescavam, estavam trabalhando para alimentar a sua tribo. Então, portanto, eles eram trabalhadores. O trabalho, então, é esse esforço físico e mental do ser humano na produção de bens e serviços. O terceiro fator de produção são os bens de capital ou instrumentos de produção. Todo bem que aumenta e auxilia o trabalho humano, ou seja, as máquinas, os equipamentos, as instalações, as estradas, os plantéis de tração, etc. Ou seja, tudo aquilo que aumentar a eficiência do trabalho humano, eu digo que são os bens de capital. Por exemplo, a agulha de uma costureira, a máquina de costura dela, o engraxate de um menino que engraxa na rua, as panelas e os fogões dos restaurantes, os computadores, os balcões, né, as prateleiras de uma loja de comércio, os tornos, as máquinas, os robôs de uma indústria, o curral, a propriedade, os tratores, as colheitadeiras de uma fazenda, assim como os animais de tração. Né? O burro e o boi, por exemplo, foram animais de tração durante muito tempo, e em alguns lugares ainda são. Eles que levavam a produção, né, das grandes fazendas daquela época. Então, tudo aquilo que aumentar a eficiência do trabalho humano é um bem de capital. A enxada para um lavrador é um bem de capital, porque sem a enxada ficaria mais difícil de arrancar o capim. Por aí vai. O quarto fator de produção é capacidade tecnológica, que é o acúmulo dos conhecimentos, das maneiras de fazer ao longo do tempo. Capacidade significa acúmulo, né? Você acumulou alguma coisa. Tecnológica, técnico, significa a maneira de fazer, logo conhecimento da maneira de fazer. Tudo que se aprendeu desde o início da Terra, do homem agindo na natureza, até hoje em dia, tudo é acúmulo de capacidade tecnológica. O homem de hoje só planta do jeito que planta, com tecnologia, porque o primeiro plantou lá experimentalmente, por intuição, lá na idade do Neolítico, né? Na idade de Revolução Neolítica. Todo um acúmulo de conhecimento é chamado capacidade tecnológica. Know-how, ela também tem um nome de know-how em inglês,
savoir-faire em francês, que é a mesma coisa de saber fazer. Então, que se eu tenho capacidade tecnológica, significa que eu sei fazer. São sinônimos da capacidade tecnológica. A capacidade tecnológica passa por ondas de invenções e inovações. Por exemplo, inventar é criar algo novo. Inovar não é melhorar a invenção. Inovar é colocar o novo no processo produtivo. Tem muita gente, e vocês com certeza tem muitos aí que pensam que inovar é melhorar o que já tinha inventado. Não, inovar é quando você tem a coragem de colocar aquilo no processo produtivo. Por exemplo, inventou a roda, alguém colocou a roda para rodar, ele inovou. Inventaram aquelas lâmpadas de emergência, aí o dono da fábrica colocou elas para produzir e inovou. E assim nós vamos inovando processos, né? As invenções não são só no caráter físico, elas também têm invenções de processo. Por exemplo, o Peg-Pag, antes o comércio era no balcão. Depois alguém inventou o Peg-Pag, então ele inovou. Então, se inventar, no Instagram, hoje tem muita invenção, né? Que eles colocam lá para vender, para melhorar a vida da dona de casa, tudo isso, né? Essas invenções, elas só puderam estar no mercado porque teve um empresário inovador que acreditou naquele produto para poder vender esse produto. Inovar, né, é colocar o novo no processo produtivo. Já inventar é criar algo novo. Essa é a ideia de invenção. Só um momentinho. O último fator é a capacidade empresarial, ou seja, a capacidade de gerir os fatores de produção. É a capacidade nata da pessoa a gerenciar a sua empresa, o seu negócio, ou a sua casa, a sua aldeia, né? Tudo isso é capacidade. Tem gente que nasce com isso, que é esse fator, ou tem gente que tem que aprender na escola de administração, de economia, para poder ser um bom gerente, né? Quem é dotado de capacidade empresarial tem visão estratégica orientada para o futuro, baixa aversão a riscos, espírito inovador, capacidade para farejar oportunidades, né? Essa ideia de visão estratégica significa que ele está sempre pensando para frente, ele orienta no passado sobre as suas experiências, né, que ele aprendeu ouvindo alguém mais experiente, mas ele está sempre olhando no futuro, observando o mercado futuro. Então é uma visão estratégica, né? Baixa aversão a riscos são aquelas pessoas, empresários, que não têm capacidade empresarial e que não têm medo de arriscar. Ele fala, não, eu vou arriscar que vai dar certo. Então ele vai e arrisca e põe o produto para funcionar. É claro que observar todos os fatores, né, de custos, né, benefícios que vai ter esse negócio para ele. E espírito inovador, olha a inovação aqui, ó. Empresário que acredita no novo, no que foi inventado, vamos colocar isso para funcionar, vai dar certo. Ele tem esse espírito inovador. Os empresários que tiveram espírito inovador, eles são famosos, como Henry Ford, né? Na linha de produção de automóveis, os que produziram os primeiros tecidos, por exemplo, a máquina a vapor lá no século XVIII, que foi inventada, e os empresários ingleses acreditaram na máquina a vapor, daí surgiu o tearme a vapor, saiu navio a vapor, locomotiva a vapor, isso melhorou a humanidade. Então, o empreendedor, aquele que acreditou na lâmpada elétrica de Thomas Edison e produziu ela para poder iluminar as cidades, é um empresário com espírito inovador. Capacidade de farejar oportunidade, está sempre de olho, né? Isso aqui pode dar certo, não, que coisa que pode melhorar aqui o nosso negócio, ou a nossa tribo, a nossa empresa como um todo, né? Então, esses são os fatores de produção. Agora, é fundamental para o aluno de economia entender a diferença entre trabalho e serviço. Trabalho, gente, é um fator de produção que, combinado com os demais fatores, produz tanto um bem como um serviço. Eu vou dar exemplo. Vamos supor que você tem uma empresa de limpeza. Você tem lá na sua empresa de limpeza os bens de capital, que são as vassouras, aquelas máquinas de lavar, máquina de cerar, aquela maquininha que esguincha a água longe. Você tem ali todos os seus produtos que são bens de capital. Você tem também a Kombi para transportar as pessoas que vão limpar. Você tem os funcionários que trabalham na empresa.
E você tem a natureza está toda ali inserida no contexto, né? Com todos os produtos que você usa, o ar respirando, a água, tudo isso. E você tem a capacidade de gerir esse recurso. Então, para produzir um serviço de limpeza para uma empresa, para uma firma, para uma casa, você utiliza trabalho. Você utiliza o trabalho dos seus funcionários ou funcionários. Então, trabalho não é serviço, serviço é um produto. Então, serviço é um produto final, sem existência material, que eu expliquei na outra aula, resultante da combinação de todos os fatores de produção, inclusive do trabalho. Então, na vida cotidiana, você pode até falar, eu vou para o trabalho, eu vou para o serviço. Mas não é assim. Trabalho é um fator de produção e serviço é um produto final que se vende, né? Que se presta. Né? Ou seja, o médico é um prestador de serviço, você com sua empresa de limpeza é um prestador de serviço, de mudança, né? Tudo isso é um serviço. E todos eles utilizam trabalho. Para eu produzir, por exemplo, uma mesa, eu utilizo madeira, as minhas ferramentas, eu utilizo o trabalho do marceneiro, a minha capacidade de gerir e produzo uma mesa, que é um bem, tem existência material própria. A empresa de limpeza produz um serviço utilizando trabalho também. E utiliza os bens de capital, né, tudo aquilo, e produz um serviço que é imaterial, não tem existência material própria. Alguma dúvida tiver, aí vocês me contatam aí para a gente tirar as dúvidas de vocês. Muito obrigado e até a próxima aula 3, que vai ser sobre a unidade 2, o mercado. Muito obrigado.